Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Murilo Romero. Vamos dar continuidade na nossa aula de Fundamentos de Ciência dos Materiais na parte prática. Hoje vamos falar um pouquinho sobre polimento, né? A aula passada a gente viu sobre lixamento e hoje a aula 5, polimento e alguns defeitos que a gente consegue observar do polimento e alguns defeitos no polimento em si, ok? Então, olha só, estamos quase chegando aqui na nossa primeira prova da disciplina, né? Da parte teórica. Então, semana que vem não vamos ter aula expositiva, conteúdo, né? Mas vamos ter a reunião síncrona, onde vocês podem vir tirar algumas dúvidas comigo, ok? Acho que apenas a turma de quinta aqui a gente vai ter que conversar para acharmos um horário antes da prova, né? Então pode até ser algum desses horários de segunda e terça aqui, beleza? E na sequência o resto da disciplina. Bem, hoje o nosso objetivo da nossa aula é introduzir os alunos, introduzir vocês aos principais conceitos de polimento na preparação metalográfica. E aqui a gente tem alguns panos de polimento. Antes a gente tinha as lixas, agora a gente vai ter os panos de polimento. Então são panos específicos feitos para realizar o polimento das amostras, tá? Algum material tipo desses panos, por exemplo, é o feltro, né? Pano de feltro é um dos panos que pode ser usado, mas existem panos mais específicos, ok? A ideia também é apresentar a vocês, pessoal, aos dispositivos e equipamentos que a gente utiliza para o polimento e capacitar vocês as boas práticas, né? Pelo menos a teoria aqui, para a preparação metalográfica, principalmente para essa etapa do polimento. Beleza? Então, os tópicos que vamos abordar hoje são o polimento em si, como parte da etapa de preparação metalográfica, os principais abrasivos que a gente usa, e aqui a gente tem um exemplo, né, de sílica coloidal, né? Então parece um vasilhame aqui de amaciante, mas é sílica coloidal que a gente usa, uma suspensão de sílica coloidal da Buehler, por exemplo, é uma marca que faz esses abrasivos, né, que vão funcionar como os abrasivos da lixa, só que eles são mais finos. Então, ela vai cada vez refinando mais aqueles riscos, até chegar o momento que, como a gente vai polindo a nossa amostra, não vai ter risco nenhum, vai ter uma superfície totalmente polida, né? A gente vai ver um pouco sobre os aspectos da superfície, alguns defeitos comuns de serem realizados no polimento, então pequenas coisas que a gente tem que ter para fazer uma boa prática de polimento. Algumas informações que a gente pode obter no microscópio óptico já com polimento sem o ataque químico, que é o tópico da próxima aula, né? O próximo assunto, né? E por último, rapidamente o eletropolimento, né? Que aqui também não é tanto o enfoque da disciplina, dessa disciplina aqui, beleza? Então, se a gente lembrar da aula passada, a gente viu essa lista aqui. Agora, a gente sai daquele 1 e vem pro 2 e 3, né? A gente estava no 1 e 2, a gente continua no 2, porque a nossa ideia aqui é obter uma superfície plana e polida. Então, o primeiro passo era o lixamento para obter a superfície plana. Agora a gente tem a superfície plana, a gente vai polir ela, vai dar um acabamento nela, vai tirar aqueles riscos finos das últimas lixas, né? E quanto mais alta for a grana da última lixa, ou seja, quanto mais fino for os grãos abrasivos da última lixa, mais rápido vai ser o polimento. Então, se a gente terminou o lixamento na lixa 600, vai demorar mais o polimento. Mas se a gente terminou na lixa 2000, por exemplo, o polimento vai ser mais facilitado, tá? E além disso, a gente já pode fazer etapa 3 aqui, né? Um pouco dela, né? Fazer um exame no microscópio óptico para observar as ocorrências sem ataque, que dá para visualizar sem ataque. Mas a ideia aqui é manter a planicidade, tá, pessoal? E retirar aqueles riscos finais do processo de lixamento. E agora a gente vai focar basicamente em polimento e na aula que vem ataque químico e depois na outra aula fotografia ou microscopia óptica, beleza? Então olha só, o polimento vai ser feito, pessoal, na mesma politriz que a gente fez o lixamento, né? Eu digo assim, não exatamente na mesma máquina física, né? Mas o mesmo tipo de equipamento, né? Muito similar, né? Tem até uma saída para água aqui, né? Aqui você pode ver que tem também. E tem um disco giratório onde a gente coloca o pano, né? Esse pano que eu falei que pode ser de feltro, tem um exemplo aqui de um plano já num saquinho, né? 200 milímetros de diâmetro, tem algumas informações aqui. Tá bem pequenininho, não dá pra ler. Ele pode ser colado num disco de metal que tem
uma pega magnética, vamos dizer assim, com a politriz, ou ele pode ser preso mecanicamente igual era as lixas que a gente viu na aula passada. Então tem esses dois casos mais comuns. Então um é você ter um disco de metal específico para ele, você cola, né, tem uma cola na parte de trás do pano, e aí você sempre tem que guardar esse pano depois, ok? O pano, ao contrário da lixa, ele tem uma vida útil bem mais longa, né? Porque o desgaste que ele vai sofrendo é menor. A lixa, ela passa por uma etapa mais robusta, né? Principalmente as lixas mais grossas, tipo, como por exemplo lixa 80, tá? E nesses panos aqui, pessoal, eles em si não têm abrasivos, né? Então, como por exemplo o feltro, né? Você pode passar a mão no feltro, ele não tem abrasivo. O abrasivo vai ser colocado sobre o pano. E aí, dependendo do tipo de pano, dependendo do tipo de material, né? A gente vai usar um abrasivo. Na verdade, dependendo do tipo de material, a gente vai escolher o abrasivo e o pano respectivo, tá? Então, para alguns materiais vai ser mais recomendado um abrasivo, para outros vai ser mais recomendado outro, né? Isso geralmente é fornecido pelas empresas que comercializam isso. Elas têm um catálogo bem grande que ajuda bastante a gente a decidir sobre isso, tudo bem? Então, a gente coloca esse pano na nossa politriz, seja esse pano de preso, fixado de forma magnética ou mecânica, né? E aí a gente coloca o nosso abrasivo, tudo bem? Quando se a gente vai usar o mesmo pano para polir uma amostra com outro abrasivo, é sempre bom a gente lavar, se a gente for tirar ou começar um pano do zero, se a gente não tem muita possibilidade de usar panos, é sempre bom a gente lavar esse pano. Geralmente a gente usa uma escovinha de dente e a gente lava com água corrente mesmo, um pouco de sabão, detergente para tirar, detergente neutro, tá? E é importante também, uma vez que a gente tem um pano novo, um pano específico para aquela granulometria de abrasivo, uma vez que veio uma amostra de uma lixa, né? Ela acabou de passar na última lixa. É importante a gente lavar essa amostra com água corrente, tirar todos os resquícios de lixa, né? Todos os resquícios de abrasivo da última lixa, para que esses resquícios não caiam no nosso pano, porque um abrasivo de lixa no pano, ele vai riscar totalmente a amostra, vai comprometer todo o nosso polimento. Às vezes tem um resquício de uma lixa muito lá atrás, né, muito grosseiro. Às vezes a gente tem que até parar o polimento e voltar várias lixas atrás para restabelecer o nosso polimento, né? Então tem que tomar cuidado também para não deixar cair sujeira na politriz, porque isso pode também riscar a amostra. Então o polimento é uma etapa bem sensível de preparação, tudo bem? O que a gente pode dar seguimento aqui, pessoal? A gente pode fazer o polimento de duas formas, manuais ou automática. A manual é muito parecido com a lixa, né? Aqui tem um pano, né? Tem a solução, o abrasivo já. E a pessoa que está lixando manualmente, né? Tá mostrando a amostra. Percebe que é uma resina endurecida a frio, né? Porque ela é transparente. Ó, 3 microns, né? Então aqui está usando um abrasivo de 3 microns. Provavelmente deve ser uma definição do laboratório. Só vamos usar 3 microns, tá? Esse tipo de polimento que eu vou apresentar na aula hoje é o polimento que a gente diz mecânico. No final da aula a gente vai ver outros tipos de polimento de forma bem breve, tá? O polimento mecânico é esse que a gente coloca uma pasta, uma solução no nosso pano, né? Às vezes a gente pode colocar o lubrificante ou água, né? Em alguns casos não coloca lubrificante nem água, geralmente seria seco, né? Só a nossa pasta, a nossa solução, geralmente no caso da pasta de diamante, assim. E a gente mantém a nossa amostra ali enquanto o disco gira, né? A gente faz alguns movimentos bem leves, às vezes a gente pode girar no sentido contrário ao do disco, tá? Mas movimentos bem leves, sem muita força aplicada. Geralmente a gente utiliza uma velocidade de rotação baixa, tudo bem? Já se a gente passa aqui para o polimento automático, né? A própria máquina já vai fazer tudo isso pra gente, né? A gente coloca as amostrinhas aqui, certo? É igual do lixamento que a gente viu. Tem até uma saída de água, a gente controla o tempo de polimento, a rotação do disco e a rotação da máquina, né, no sentido contrário do disco, e a pressão, principalmente a pressão que vai ser aplicada. Esse caso, pessoal, é recomendado quando a gente tem muitas amostras, tá? Caso contrário, o custo não vai valer a pena, porque essa máquina é muito mais cara que essa, tá? E geralmente essa aqui é mais difícil de ser encontrada, ao menos que seja alguns casos bem específicos de pesquisa, ou se a gente trabalha com controle de qualidade industrial, que precisa ser um processo rápido, então às vezes a gente acaba usando essa máquina aqui.
Qual que é a vantagem dessa máquina? Ela vai aplicar uma força adequada ao processo de polimento. No manual, a gente acaba estando no limite das capacidades humanas, né, de controlar essa força que a gente está aplicando. Então, se a gente aplica um pouco mais ou um pouco menos de força, isso pode gerar alguns defeitos que vão ser revelados no ataque químico, né? Geralmente, se a gente aplica muita força, vai ter uma leve deformação plástica localizada, a gente chama de encruamento, né? Vocês vão ver isso na parte teórica, o encruamento, formação de linhas de discordância. E quando a gente ataca, essa região que foi encruada, que foi deformada, ela vai corroer preferencialmente. E aí a gente vai ter algumas heterogeneidades na nossa micrografia, que na verdade elas estão mascarando, na verdade, a real faceta que a gente queria observar, né? Então, aqui, pessoal, o treinamento é importante, a prática é importante para desenvolver o correto manuseio, né? E cada amostra é diferente. Então, polir aço é diferente de polir titânio, que é diferente de polir alumínio. Então, alguns materiais são mais macios, outros mais dúteis. Alguns podem ter fases bem duras em sua estrutura, que às vezes elas soltam no polimento, no pano, e essas fases, uma vez no pano de polimento, elas começam a riscar a amostra. Então, tem vários aspectos que são singularidades de cada material. E aí, essas condições de pressão, de força que a gente aplica tem que ser determinado, né? A rotação dos discos também deve ser determinado. Isso é mais fácil aqui para o polimento automático. Para o polimento manual tem que ser mais empírico, tudo bem? Então vamos ver aquele videozinho da Unicamp de novo, pessoal. Mas agora só para a parte de polimento. Eu vou tirar o som, aquele som da musiquinha. Se eu não me engano é por aqui aos 6 minutos. Ele vai falar de polimento. Então, olha, antes de passar da lixa para o polimento, ele faz um banho ultrassônico aqui, né? Então a água fica vibrando. Se tiver algum resquício de lixa, ela vai ser retirado aqui da amostra, né? Geralmente deixa uns 10 minutinhos aqui nesse banho ultrassônico. E aí a gente seca a amostra e passa para o polimento. Percebe que ele pegou uma pasta de diamante aqui, se não me engano da Arotec, 3 microns, né? Tá vendo? 3 microns. Então tem vários panos aqui, cada pano tende a ser para um tipo de abrasivo, né? Então ele vai colocando pontinhos, porque essa pasta é cara, pessoal. Então a gente não pode também utilizar de qualquer forma aqui, né? Uma pasta de diamante. Ele colocou bem pouquinho. É aqui de um laboratório do Brasil, então vocês vão ver a diferença da aplicação quando é da própria empresa. E aí ele vai lubrificando de tempos em tempos, ele lubrifica. Às vezes essa pasta de diamante, ela não precisa de lubrificação, tá, pessoal? Ela pode ser feita a seco. Aqui, pessoal, a gente, então, só voltando aqui, ele vai segurando a amostra enquanto o disco gira, né? Então, o disco vai girar nessa direção, às vezes pode fazer leves movimentos aqui na direção contrária. Deixa eu ver se ele faz aqui. Percebe que a torneirinha de água fica fora, né? Ele está aplicando álcool aqui, né? Como lubrificante. Então ele faz pequenos movimentos para cá, para lá, sem aplicar muita força. Ok? Então esse vídeo da Unicamp eu já apresentei para vocês. A gente está vendo as etapas, né? Com calma aqui. E aqui a gente tem um caso de uma máquina automática, tá? Que pode ser usado tanto para lixamento quanto polimento, né? Tem aqui uma marca Kemet, né? Bem específico aqui. Então você pode colocar várias amostrinhas aqui nesses porta-amostras, tá vendo? Tem todo um visor, um painel digital, né? Tem o botão de segurança, tem a saída para água. Então aqui já tem algumas amostrinhas. Eu não sei se tem amostra ou se está só a resina aqui. Basicamente você vem aqui no painelzinho, pode determinar com o toque touch, né? Então é bem alta geração isso aqui, ó. Tem até luz LED para iluminar. Enfim, colocou aqui um pano para polimento, né? Então tem esse movimento na horizontal e na vertical. Opa, contrário, né? Na vertical e na horizontal. Você pode determinar em qual região aqui você vai ficar girando esse disco, né? Então vai girar o disco de baixo e o disco de cima. Então esses pinos eles vêm aqui para colocar a pressão adequada na amostra. Então tem esse holder aqui nesse suporte. Olha só como é bem simples, né? Esse aqui é um caso mais sofisticado, né, pessoal? Nas práticas aqui vocês teriam basicamente que fazer manualmente o processo de preparação.
Então dá para alocar até 6 amostras nesse caso, né? Se a bandeja for maior, dá para alocar mais. E aí você coloca aqui os parâmetros do processo, né? Velocidade de rotação, a força em kilonewtons que vai ser aplicada. E aí começa o processo, né? Então ele vai descer, vai descer e vai ficar girando. Então percebe que ele gira na direção contrária ao disco e ó, controle preciso da força aplicada, né? Você deixa aí 10 minutos, vai fazer outra coisa no laboratório e volta só para tirar as amostras, secar e já fazer o ataque químico, né? Então é bem prático. Às vezes você faz um polimento num pano, numa granulometria, e depois passa para outro pano com outra granulometria. Tudo bem? E aí aqui acho que a gente não precisa nem dar segmento, né? Ele vai só... vocês podem ver com mais calma depois desse vídeo no link aqui. Nas notas de aula vocês têm acesso, ok? Então, vamos falar um pouco dos abrasivos. Os 3 principais abrasivos que a gente usa para polimento são alumina, pasta de diamante e sílica coloidal. Então, a sílica coloidal eu apresentei no começo da aula, né? Aqui a gente tem diamante. Tanto a suspensão de diamante, que a gente pode aplicar com um borrifador, né? Então, olha o diamante aqui, ó, né? O diamante é um dos materiais mais duros que existe, né? É o material mais duro que existe. Então, quando ele entra em atrito, contato com outro material, ele tende a riscar esse outro material. Mas aqui, como ele é tão pequeno, é uma suspensão de 1 micron ou 6 microns, né? Ou até menos, o que ele vai acontecer? Ele vai apenas lixar, né? Ele vai retirar aqueles riscos da lixa e vai dando um acabamento mais fino e cada vez mais fino, a ponto de a gente ter uma superfície toda espelhada, né? E a gente tem as pastas de diamante, que a gente viu já no vídeo da Unicamp, o rapaz aplicando uma pasta de diamante. E esse Metadi aqui é um fluido lubrificante, tá? Só para vocês não ficarem confusos com essa cor meio fluorescente aqui, né? Então aqui novamente, pessoal, tem várias sequências para alumina, pasta, diamante, sílica coloidal. Não se atenham a isso, tem vários, os fabricantes fazem de tudo. Então 6, 3 e 1, a 6 e 3 a gente já pode considerar um acabamento grosseiro, né? Um polimento grosseiro. E 1 micron para baixo, né? 0,3, 0,05, sílica coloidal chega a valores bem baixos. Já são polimentos bem refinados, e aí é mais específico para quando você quer fazer análise de microscopia eletrônica, quando a gente quer fazer análises mais sofisticadas aqui. Tudo bem? Então o importante aqui é saber o tal material, olhar nos fornecedores ou nas tabelas de laboratórios qual é o melhor abrasivo. Às vezes a gente não tem o melhor abrasivo, então a gente usa o abrasivo que a gente acaba tendo no laboratório. Às vezes é possível, às vezes não é. E observa quais são as granulometrias e os panos que a gente deveria usar para essa etapa, ok? Olha só, como aplicar pasta diamante. Welcome to Buehler's how-to video on applying diamond paste. Use Metadye paste to prepare soft materials that may be prone to diamond embedding. Rotate the power head out of the way to more easily access the platinum. Percebe que aqui também é automático, né? Uma máquina da Buehler aqui. E a Buehler é o fabricante, então vamos ver como que ela aplica, né? First, set the polishing cloth on the platen. Percebe que aqui é uma base magnética, né? Tá colado um pano de polimento nessa base magnética. Next, lower the platen rotation speed. Então aqui ele está dizendo quanto vai ser a velocidade de rotação do disco de baixo. Turn on the platen. Tá girando. Pre-wet the cloth with Metadye fluid. Esse Metadye fluid é o lubrificante, o fluido lubrificante. Lay down a spiral E agora ele vai aplicar a pasta. of diamond paste on the cloth. Percebe como ele coloca bem mais, né, que o rapaz do Unicamp, mas não é uma quantidade muito grande também, né? Mas para mostrar aqui, né, ele aplica Rub in the diamond paste. tá, uma misturada com uma luva, né, percebe? Porque a mão pode colocar sujeiras, né, e riscar a nossa amostra. Wet the cloth again if needed. Coloca mais um pouquinho de lubrificante, nesse caso para o diamante não precisa de For more muito. information, please visit www.buehler.com. Não precisa de muito lubrificante para o diamante. Mas basicamente vocês viram como que aplica, né, o diamante Welcome to aqui. Buehler's. Ok? Outros que a gente tem é, por exemplo, suspensão de sílica coloidal, né, feita a partir do pó de sílica, né, que é bastante duro também.
ou suspensão de alumínio, que é feita a partir do pó de alumínio, que também é bastante duro. Aqui, pessoal, a sílica é um pouco mais cara, né, igual o diamante, e a alumina já é um preço mais acessível. Geralmente os laboratórios do Brasil, assim, a gente vai acabar utilizando alumina, pois a gente consegue às vezes confeccionar no próprio laboratório, tá? Então vai ficar acabando mais barato. Mas, por exemplo, ó, 1 micron, 0,3, 0,05, né? Então vai depender, tem várias granulometrias que podem ser utilizadas. Quanto menor a granulometria, mais fino é o acabamento, né? Melhor fica a superfície, tudo bem? Como exemplo, pessoal, a gente tem aqui, ó, lembra dessa tabela da aula passada? As lixas, né? E tanto manual quanto automático, como que ia ficando a rugosidade, né? RA, a média aritmética aqui. É claro que aqui é para um aço e aqui é para o titânio, tá? Então aqui, esses valores de rugosidade é apenas uma orientação básica de ordem de grandeza. Então não tomem isso como regra, só para vocês terem uma dimensionalidade, uma noção. Então olha só, aqui para a lixa 600, né? 0,05, né? Micrômetros. Pode chegar, né? Aqui para a lixa 1200, 0,13. Ele tá para cima, né? Porque aqui é outro material, é titânio, que é mais duro que o aço. Mas à medida que a gente vai afunilando aqui no nosso polimento com diamante 6 microns, 3 microns, 0,7, olha só como vai cada vez ficando mais refinado o nosso polimento, né? A nossa rugosidade. Então o polimento ele tem essa ideia de produzir um acabamento fino, deixando a nossa superfície espelhada, ou seja, sem riscos, sem sulcos de lixas anteriores, tá? Então, basicamente, esse diamante 6 microns e esse diamante 3 microns, o objetivo dele é remover os riscos da lixa anterior, que no caso aqui é 1200. Já esses mais finos aqui, 0,7, o objetivo é reduzir ou remover os riscos, né, vamos dizer assim, do polimento anterior, né, do abrasivo mais fino do polimento anterior. E aí a gente vai tendo esse processo de cada vez mais fino vai ficando o acabamento. E novamente importante, quando a gente troca de pano, ou a gente troca de lixa para o pano, é sempre importante a gente lavar a amostra, né? Com água corrente, pode aplicar sabão, detergente neutro, né? Pode aplicar álcool depois para facilitar a secagem, tá? É sempre importante isso para evitar a contaminação dos panos de polimento. Ok? Então, olha só, aula passada a gente viu isso, né? A preparação saía lá da 120, a gente chegava na 1200, após o polimento a gente chega numa coisa mais ou menos assim. Então percebe que tem ainda alguns resquícios de alguns pontinhos, tem uma marquinha bem fina, não dá nem fácil para ver, mas existe, né? Então a gente vai chegar num estágio que quando a gente pega a amostra manualmente, a olho nu e olha, ela tá que nem um espelhinho. Ainda mais se for uma amostra de alumínio, a gente consegue até ver a nossa cara na amostra, né? Então aí é um indicativo de que a amostra já está boa para o ataque químico. É claro, a gente tem que olhar no microscópio óptico, né? Então a gente vai lá e dá uma olhadinha no microscópio óptico para ver se ela tem alguns riscos, né? Nessa condição, sem ataque ainda, a gente consegue ver alguns defeitos, né? Como, por exemplo, defeitos no sentido de fabricação, não defeitos na preparação, tá? Então, fabricação do material, não na nossa preparação metalográfica. Então, a gente pode ver algumas trincas, porosidades, talvez isso aqui seja poros, tá vendo, pessoal? Talvez seja poros. Isso aqui é um cometa, já é um defeito de preparação. Distribuição de grafitas foi uma amostra de ferro fundido, né? Então aqui é menos importante. Em geral são essas: inclusões, trincas e porosidades, tá? Olha só, a gente passa da lista de... A gente estava na 6 microns aqui, né? 6 microns. Se a gente vem para cá, 6 microns passando para 1 micron, o acabamento melhora. A gente já não observa tanto esses pontinhos, essas estriinhas que dá para ver aqui. Mas olha, tem alguns scratches, alguns riscos, né? Esses riscos, pessoal, eles não são benquistos, o ideal é que eles não existam, mas às vezes é difícil remover completamente, e às vezes a gente pode achar uma região específica que a gente quer observar, que está sem riscos, a gente ataca e analisa essa região. Então, às vezes é muito impossível que toda amostra não tenha nenhum risco, tá? Mas às vezes a gente pode achar uma melhor região aqui, tudo bem? Se a gente fosse... para retirar esses riscos aqui, provavelmente a gente ou vai ter que voltar para o polimento anterior, ou até para a lixa anterior, tá, pessoal? Se a gente passar para o próximo polimento, geralmente esses riscos mais grosseiros não vão sair tão fáceis, né?
Então, porque esse polimento ele tem a facilidade de tirar os riscos desse polimento aqui. Mas riscos mais grosseiros ele não consegue tirar. Então, tem sempre que, às vezes, optar por essa opção, né? Optar por essa alternativa de retornar alguns passos atrás, né? Dar 2 passos para trás para poder dar um passo para frente, ok? Então, uma vez que a gente fez o polimento, vamos ver alguns defeitos típicos da preparação, né? A gente fez o polimento, a gente vai trocar de granulometria, a gente vai trocar de pano, a gente tem que lavar a amostra. Eu já falei isso para vocês. A gente utiliza água corrente, geralmente um chumacinho de algodão para secar, né? Ou anteriormente, né, um chumaço de algodão, a gente põe um pouco de detergente e suavemente esfrega, né, na superfície da amostra polida, para não riscar a amostra. Se a gente for esfregar com o dedo, a gente pode riscar a amostra, tá? A gente pode, após essa etapa de um pano para o outro, fazer o banho ultrassônico, que nem a gente viu no vídeo lá da Unicamp. Lá ele usa após a lixa para o pano, mas a gente pode usar entre os panos também. E após lavar a amostra, a gente tem que secar. É muito importante secar a amostra, tá? De forma adequada. Se a gente deixar ela secar naturalmente, ela vai formar aquelas manchas de secagem, né? Isso vai gerar defeitos na visualização no microscópio, tá? Vai mascarar a nossa imagem. Aquilo não é uma coisa estrutural, é uma coisa externa, né? Geralmente a gente seca, pessoal, usando um secador de cabelo. Ele acaba se prestando bem essa função, né? Um secadorzinho de cabelo, a gente aplica inclinado numa direção, tomando cuidado para não se queimar, né? E a gente acaba eliminando essa água utilizada para secagem, né? No caso, a gente não pode levar a amostra molhada ou úmida para o microscópio, tá, pessoal? Porque a amostra, essa umidade, está até escrito aqui, ó, pode contribuir para danificar as lentes do microscópio óptico, as lentes objetivas e ocular, basicamente objetiva principalmente, né? E principalmente microscopia eletrônica também não. Então ela tem que estar bem seca. E aqui a gente tem um defeito típico, né? Olha só, tem manchas, várias manchas aqui. Tá vendo? Por toda a amostra. Parece que tá até molhada a amostra, né? Foi causada por quê? Porque ficou água retida em alguns cantos das amostras. Tá vendo? Essas aqui são veios de grafita que a gente consegue ver. É típico da microestrutura de um ferro fundido, né? O ferro fundido tem grafita e o ferro fundido cinzento tem veios de grafita. Mas ficou preso água, não foi secado direito. Essa água aos poucos foi saindo, né, alguns segundos depois, e ficou seca na microestrutura. A gente não quer isso. Esse é um defeito típico. Então, a secagem é bastante importante após a lavagem da amostra. Tudo bem? Olha só, alguns exemplos de micrografias polidas sem ataque. Essa primeira tá show de bola, tá? Bem polida, sem ataque, é um aço. Tem várias inclusões, tá vendo? Globulares. Isso aqui não é sujeira, são inclusões típicas do aço. Então não dá para tirar isso aqui. É uma coisa que a gente observa já sem ataque, tudo bem? Já essa segunda, olha só quantos riscos, né? Tem risco de tudo que é jeito. Tem as inclusões também do mesmo aço. Essa aqui não está adequada, né, pessoal? Está ruim essa. Isso aqui vai ter que preparar de novo. Percebe que aqui até o aumento aqui é maior porque a escala é menor, né? Isso aqui corresponde a 50 microns, isso aqui 100 microns, né? Então isso aqui precisa preparar de novo. Já essa aqui tá bem polida, ó, você não vê risco, né? Você vê algumas marcas aqui, mas essas marcas são em função da microestrutura eutética, né? Uma microestrutura que forma aqui para esse ferro fundido, tá? Mas você não vê riscos, né? Não tem riscos igual aqui. Ela tá bem preparada também. É que aqui a microestrutura no polimento já começa a querer se revelar. Tudo bem? Alguns dos defeitos típicos que a gente tem associados ao mau polimento, pessoal, são esses que é apresentados na figura ao lado aqui. Por exemplo, ó, o A é cometa. O B, ele chama de manchas marrons, né? Umas manchinhas, ó. Tá vendo? E o C é sempre em volta de um buraco, né? Tem um poro aqui, tem um poro aqui, tem um poro aqui. Tem algumas manchas em volta desse poro que a gente chama de halos, né? Então os cometas, eles são formados devido à pressão excessiva durante o polimento. Você aplica muita força. Então vamos supor que a gente tem uma inclusão ali, essa inclusão vai ser arrastada, e vai deixar uma cauda, como se fosse um cometa. Tá vendo? Uma caudinha aqui, ela foi, ó, aqui tá mais forte, ó, todo o rastro que ela deixou aqui, né? Então fica tipo um cometinho, ó, mais forte aqui e o rastro aqui, né? Você pode perceber, esse aqui também tem um cometa aqui, ó, outro cometa aqui, enfim. Cometa é um tipo de efeito que vocês vão observar em microscopia no polimento. É bem comum.
As manchas marrom já não são tão comuns, elas geralmente acontecem em aço que tem um teor elevado de fósforo. E aqui é o contrário, é quando a pressão é muito fraca. E aí vai formar essas manchas aqui, ou seja, não ocorreu um polimento adequado aqui. E por último, esse halo, né, que também ele chama de auréola, né, sei lá, ele aparece quando a secagem da amostra não é feita de forma correta. E o que acontece? Fica alguma água retida nesse poro, ele sobe, né, e seca aqui, fica essa coisa ruim aqui. Então esses são alguns defeitos que a gente tem. Outros defeitos que a gente pode observar é a gente levar para o microscópio e quando a gente está fazendo a secagem com algodão, fica resquícios de algodão. Então, fibras de algodão provenientes da secagem, né, partículas de poeira, né, ferrugem filiforme, né, aqui ó, no formato de fino, né, de fios filiforme, né, ferrugem em forma de rosário. Ferrugem é corrosão, tá, pessoal? Aqui, por exemplo, é um caso bem específico porque foi uma superfície que foi previamente feita uma macro, né? Então foi atacado quimicamente. E depois que a gente ataca, pessoal, se o ataque não ficar bom, ou se a gente quiser retirar esse ataque, o que a gente faz? A gente lixa a superfície. Então a gente retira aquela camada atacada e depois faz o polimento de novo. Nesse caso, qual foi o problema aqui? O polimento foi insuficiente para remover todos os efeitos do ataque da macro, né? Então ele não lixou, ele fez apenas um polimento. Às vezes o polimento tira tudo também, mas aqui o polimento foi insuficiente, então ficou algumas marcas aqui que são oriundas do ataque, tá? Bem, uma vez que a gente poliu a nossa amostra, ficou bonitinha, a gente tem que atacar quimicamente ela. Só que às vezes, por disponibilidade do laboratório, a gente não pode atacar no mesmo dia. A gente tem que fazer um agendamento da capela para fazer o ataque. Às vezes, só algumas pessoas específicas têm habilitação para fazer o ataque químico. Então a gente tem que armazenar a nossa amostra, guardar a nossa amostra, né? E de forma que ela não oxide, ela não enferruje, ela não corroa durante esse tempo de preparação que a gente teve, né? Porque ela está uma superfície lisinha. A gente tem que proteger a nossa amostra, tudo bem? Então a gente pode colocar ela em dois ambientes específicos. Uma câmara com sílica em gel. A sílica em gel tende a absorver a umidade do meio, né? Então evitando que tenha umidade presente para ocorrer a corrosão. Ou numa câmara a vácuo, né? Que aí fica num ambiente mais bem protegido, tudo bem? Ou em caso que a gente não tenha nenhuma das duas, a gente pode colocar um algodãozinho em cima da superfície analisada, prender com uma fita adesiva e no dia que a gente for atacar a gente basicamente tira esse algodão. Então o algodão ele impede que sujeiras vá para a amostra, que corrosão ocorra na amostra, né? E que você bata a amostra em algum canto, ele vai ter essa proteção mecânica. É claro, a sílica em gel é melhor que o algodão e o vácuo é melhor que a sílica em gel. Então são níveis de segurança que a gente tem aqui. E aqui a gente tem algumas amostras que sofreram uma corrosão filiforme, né? Tem esse aspecto de fio. Ou aqui até defeitos de secagem, né? Que a gente já viu, né? Já está mais relacionado com os defeitos anteriores do slide passado, tá? Outro ponto importante é que ao manusear a amostra, que a gente já poliu, está polida, está perfeita, a gente tem que evitar ao máximo de tocar na região polida, né? Isso pode riscar. Então é uma região bem sensível, né? A gente fez um procedimento bem sensível, bem refinado ali. Para o lixamento isso não tem problema, né? A gente não vai riscar mais que a granulometria da lixa. Então a gente pode até esfregar o dedo ali que não acontece nada. Mas no polimento a gente tem que ter bastante cuidado. As nossas mãos têm que estar sempre secas e limpas também, ok? Então quando a gente olha no microscópio, né? Após o polimento a gente pode observar algumas informações, conforme eu já falei, né? A gente pode avaliar a qualidade do polimento, se ele já está apto para ser atacado, e a gente pode avaliar algumas características estruturais, né, de processo, né, alguns defeitos de processo. Como, por exemplo, a gente pode ver nessa figura aqui, né? Então, você pode ver trincas, é bem difícil de ver aqui, né, precisaria do aumento maior. A gente pode ver poros finos, poros largos, poros médios, né? Aqui é uma imagem no caso de microscopia eletrônica de varredura, tá? Então, por exemplo, a gente pode ver inclusões não metálicas, que nem eu mostrei para vocês já, grafita, que nem eu mostrei para vocês, trincas, eu vou mostrar mais à frente, e poros, você pode basicamente ver aqui, tudo bem? É claro, pessoal, que às vezes a gente pode observar esses defeitos após o ataque.
ataque químico também. Mas aqui sem ataque, essa visualização ela é mais contrastada, né? Ela fica mais clara e objetiva de ser observada. Então, às vezes, as duas análises são feitas, antes e depois. Se a gente quer estudar só poro, nada impede que a gente faça um ataque e olhe depois também, tudo bem? Aliás, para analisar o poro, é bem fácil identificar o poro, porque como o poro ele é uma cavidade, o ponto de focagem no microscópio dele, da superfície da amostra, é diferente. Então, se a gente aumentar e deixar bem próximo da borda do poro, e a gente vai mudando o foco, a gente percebe que a região da amostra, da superfície da amostra, ela vai ter um ponto de focagem diferente. Se não tiver esse ponto de focagem diferente, é porque não é um poro, tá? Já para inclusão, a gente não consegue ver isso, que nem a gente viu aqui atrás, né? Como saber se isso aqui... Cadê? Essa aqui, né? É um poro ou só uma inclusão? A gente faz um aumento maior e vai controlando essa focagem do microscópio. E a gente consegue ver se tem uma alteração do plano de foco. Se tiver, é poro. Se não tiver, geralmente é uma inclusão que está no mesmo plano da amostra, né? Por isso que ele não desfoca. Ok? Então, inclusões, grafita, trincas e porosidade, tá? Olha aqui alguns exemplos. Poros aqui também, ó, 100, né? Scanning Electron Microscopy, ou microscopia eletrônica de varredura, né? Mas para mostrar alguns poros que são observados em micrografias. E aqui uma trinca, né? Olha só, trinca de corrosão, né? Tem até alguns poros também na estrutura aqui, mas uma trinca de corrosão que a gente pode observar. Então esse é o tipo de coisa que geralmente a gente usa para estudar análise de falhas. A gente não está tão preocupado na estrutura, mas sim no modo de falha, se teve concentradores de tensão, como poros ou como trincas, certo? E para finalizar, esse polimento que eu apresentei para vocês hoje, a gente chama de polimento mecânico, né? E o polimento mecânico, ele envolve abrasão, ele envolve deformação. Então sempre vai ter uma pequena parte do material superfície na amostra, geralmente logo abaixo da amostra, né? Então a gente pode optar em alguns casos que a gente precisa fazer uma preparação sem deformação, né, que não é aceitável, como por exemplo a EBSD, que é uma análise muito sensível, né, que a preparação tem que ser bem controlada. A gente pode fazer um polimento químico ou um eletropolimento para remover essa superfície intacta, ou até para fazer toda a etapa de preparação só com o eletropolimento. O eletropolimento a gente não tem o objetivo aqui de apresentar para vocês, mas eu vou apresentar de forma bem rápida, só para vocês terem uma noção das possibilidades, tá? Geralmente o polimento eletrolítico ele é muito menos usado, né? Ele é muito mais específico para pesquisas de alto desempenho, tá? O que acontece nesse polimento? A nossa amostra ela vai ficar num banho eletrolítico e a gente vai passar uma corrente elétrica nesse banho, então vai envolver, o nome já diz eletrolítico, né? De corrente elétrica, vai ocorrer um processo eletroquímico aqui. Então, banho eletrolítico, passa uma corrente elétrica e aí vai ter reações químicas ali que vai gerar o polimento na nossa superfície. Então, geralmente uso uma máquina desse tipo aqui, que é a que eu vou apresentar no vídeo na sequência aqui, né? Eletrolítico Sample Preparation Polishing, tá? Vocês têm o link aqui, vocês podem ver com mais calma no YouTube. Vamos ver se tem um sonzinho aqui, eu acho que não tem. Então ele apresenta a máquina, pessoal. Uma máquina automatizada, né? Deixa eu ver quanto tempo tem aqui. 1 minuto, né? Então ele vai mostrando para vocês. O polimento ele vai ser realizado aqui, ó. Nessa região aqui. Tem vários tipos de agrupamentos de máquinas, estilos, designs de máquina, tá? Para fazer esse procedimento aqui. Mas percebe que não envolve nada manual, né? Então tem uma amostra que está sendo eletropolida. Ela está sendo eletropolida nessa região aqui de baixo. Aqui é só o contato elétrico, né? Então ela vai mostrar como que é feito. Colocou a amostra, a parte que vai ser eletropolida é de baixo. Então ela controla aqui o tempo, a corrente, a temperatura, né? A voltagem de ataque químico, né? E vai realizando totalmente automatizado aqui esse polimento. Então tem toda uma reação eletroquímica ocorrendo. Então você percebe o banho eletrolítico aqui embaixo, né? A corrente elétrica está passando por esse condutor aqui, a amostra condutora. Esse banho eletrolítico ele é renovado. Tirou a amostra, vamos ver como que ficou o polimento. O polimento é essa região aqui, tá vendo? Que é bem diferente da outra.
Então, no caso, pegou uma amostra inteira, né? Mas poderia até ser uma amostra embutida também, não teria problema. Então, ali tem toda a estrutura interna, né? Que fornece o banho eletrolítico, que fornece a corrente elétrica para ocorrer esse processo. Tudo bem? Então, pessoal, uma vez que a gente fez o polimento, a gente viu alguns detalhes do polimento, vamos a um resumo dessa parte teórica aqui. Depois a gente vai ter mais um vídeo em laboratório abordando um pouco de polimento. Então, após o lixamento, o polimento deve ser realizado na preparação metalográfica, tudo bem? Principalmente para micrografia. Para macrografia, às vezes só o lixamento já é suficiente, tá? Mas aqui para micrografia, que é o nosso foco, o polimento é importante. O polimento pode ser realizado tanto de forma manual ou automática, assim como o lixamento, né? O polimento pode ser obtido por meio de diferentes tipos de abrasivos. Então, a gente viu diamante, né? A gente viu suspensão de diamante, a gente viu pasta de diamante, suspensão de sílica coloidal e suspensão de alumina, né? Que são os nossos abrasivos, em diversas granulometrias. Qual tipo de abrasivo a gente vai usar vai depender do material, né? Então, o material determina o tipo de abrasivo e o tipo de abrasivo geralmente determina o pano que a gente usa. É importante, pessoal, não usar, por exemplo, ter um pano de diamante 1 micron. Você for lá e preparou um aço. É importante não ir lá e usar titânio nesse pano. É importante ter um pano justamente para aços, um pano para titânio, um pano para cobre, de forma que você não contamine os panos com materiais distintos, tá? É uma etapa mais sensível de preparação. Alguns defeitos tipos de polimento podem ser evitados, né, de forma a produzir uma micrografia adequada após o ataque químico. A gente viu alguns aqui como secagem, né, armazenamento correto, não colocar pressão acentuada, enfim. Era basicamente isso. Ok, pessoal? Então vamos para o laboratório. Até daqui a pouco.